O presidente Trump dá ao Hamas 48 horas para devolver os corpos dos reféns restantes ou enfrentar as consequências. Quando o vice-presidente J.D. Vance chega a Israel para tentar manter o cessar-fogo, parlamentares causam caos com uma votação surpresa sobre soberania. Então, o cessar-fogo vai se manter ou isso é apenas a calmaria antes da tempestade? Vamos discutir todos os acontecimentos dramáticos desta semana no Jerusalém Minute de hoje. Bem-vindo ao Jerusalém Minute na Jewish News Syndicate Television. Sou Josh Heston, correspondente da Jewish News Syndicate News. Estamos no centro de mídia da Jewish News Syndicate em Jerusalém, capital de Israel, com Alex Treman, diretor executivo da Jewish News Syndicate. Alex, o presidente Trump no sábado disse que o Hamas precisa começar a devolver os corpos dos reféns falecidos. Até agora, 13 corpos das vítimas assassinadas pelo Hamas foram devolvidos, mas eles se recusam a entregar os demais. O que está acontecendo aqui? O presidente Trump fez um ultimato dizendo que vocês têm 48 horas para devolver todos os corpos. Bem, estamos vendo a liderança do Hamas dizendo, sabe, isso não vai levar semanas, isso vai levar meses. Israel afirma que, exceto por poucos corpos, o Hamas sabe onde estão todos e poderia devolvê-los em poucos dias. Mas isso é o Hamas realmente testando a força de vontade de Israel, testando a força de vontade dos Estados Unidos. O que eles estão tentando fazer é estressar o sistema o máximo possível para tentar fazer com que Israel tome contramedidas, seja em relação à ajuda humanitária. E o que isso vai fazer é aumentar a pressão diplomática sobre Israel. Esse é o jogo do Hamas, mas felizmente agora jogam apenas com corpos, não mais com pessoas vivas. Mas aqui Trump está dizendo muito claramente, mais uma vez, que o Hamas precisa cumprir seus compromissos. E isso não é só devolver os corpos, isso também significa desarmar. Nós sabemos em relação a esses corpos, o Hamas está fazendo jogo duplo, eles sabem onde estão, eles estão brincando com isso. O que está acontecendo aqui? Acho que a inteligência indica que eles sabem onde estão a maioria deles. Isso não significa que eles não tenham que tentar realmente retirá-los do subsolo. E em muitos dos casos em que eles foram enterrados, esse local exato provavelmente precisa ser localizado. E eles podem estar sob os prédios destruídos com os quais Israel teve que lidar dentro de Gaza. Então é provável que muitos deles eles saibam onde estão. Essa é a inteligência que Israel parece ter. Mas como dissemos, o Hamas está dizendo que vai levar meses. Então, definitivamente há um desacordo aqui. É fundamental para Israel recuperar todos esses corpos. E não creio que vá desistir disso. E então a pergunta é, quem vai buscá-los se o Hamas não for fazer isso? Israel fará parte dessa força que realmente vai recuperar esses corpos? Ao mesmo tempo, o presidente Trump disse repetidamente que o Hamas deve se desarmar. Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, está em Israel. Ele afirmou que Israel cumpriu os compromissos de cessar fogo e, agora, segundo o presidente, o Hamas deve se desarmar. Bem, você sabe, eu acho que estamos chegando a isso, voltando a essa questão. Você sabe, o primeiro-ministro sempre disse que a maneira de conseguir mais concessões do Hamas é sob fogo. E o que esse acordo de cessar-fogo fez foi basicamente impedir Israel de atirar e Israel recuou para uma posição. Agora, obviamente, Israel ainda controla 50% da faixa. Não é a posição que o Hamas queria, mas você definitivamente está numa situação em que Israel não está mais na seção oeste de Gaza e eles não estão atirando no Hamas. E talvez você pudesse ter conseguido mais em termos de fazer o Hamas entregar suas armas, fazer a liderança do Hamas ou aqueles que têm armas entregá-las, ou aceitar a anistia e sair da faixa. Você sabe, se eles ainda estivessem sob fogo, mas eles não estão sob fogo, certo? Então Rubio está dizendo, né, que Israel está cumprindo com suas obrigações de cessar fogo, o que é importante porque a mídia ocidental está tentando dizer que ambos os lados estão. Essa é a narrativa que está acontecendo o tempo todo. É assim, bem, o Hamas está violando o cessar-fogo e Israel está fazendo isso e aquilo. Marco Rubio está afirmando muito claramente, não. Israel está mantendo suas obrigações sob o cessar-fogo e esse plano exige especificamente que o Hamas se desarme e que Gaza seja uma zona desmilitarizada. Vamos discutir o Hamas e seu possível papel após a guerra. Ao mesmo tempo, Rubio afirmou que a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras não terá papel futuro em Gaza, o que é muito significativo.
A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras não vai desempenhar nenhum papel nisso. A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras não vai desempenhar nenhum papel. As Nações Unidas acompanham o trabalho realizado aqui, que envolve cerca de 8 a 12 grupos. As Nações Unidas estão aqui, eles estão no local, estamos dispostos a trabalhar com eles se conseguirem fazer funcionar, mas não a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras. A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras se tornou uma subsidiária do Hamas. Isso é importante, pois a Corte Internacional de Justiça decidiu nesta semana que Israel deve realizar operações humanitárias via a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras. Agora, a questão é, qual jurisdição a Corte Internacional de Justiça tem? Se a Corte Internacional de Justiça está julgando casos contra Israel por genocídio, no final das contas, ela não decidiu que houve um genocídio, apenas que Israel precisava tomar medidas para garantir que não se tornasse um genocídio. Pelo que sei, eles não reabriram o caso, mas isso pode mudar no futuro. Israel não respeita as decisões da Corte Internacional de Justiça, não acredita que seja um órgão objetivo e acha que não deveria se envolver no que ocorre na faixa de Gaza. Mas Marco Rubio deixou muito claro que eles veem a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras como uma subsidiária do Hamas. Ou você pode dizer que o Hamas é subsidiária da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras, porque a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras era o maior empregador dentro da faixa de Gaza antes da guerra. E eles fazem parte desse mandato das Nações Unidas que tem sido extremamente crítico em relação a Israel, aprovando mais resoluções contra Israel do que contra todos os outros países. Não contra um, mas contra todos os outros países. Certo. É bom saber que os Estados Unidos não querem a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras reconstruída ou atuando na faixa de Gaza. Agora precisamos garantir que o Hamas não tenha nenhum papel. Eu disse desde o início, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras é o Hamas. Quero comentar sobre a diplomacia em andamento aqui. Marco Rubio está na cidade. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, saiu há poucos dias. Vamos assistir a este vídeo do vice-presidente aqui em Israel. O que vimos na última semana me deixa otimista de que o cessar-fogo continuará. E se conseguirmos sair de onde estávamos uma semana atrás para uma paz duradoura e de longo prazo entre Israel e Gaza, haverá altos e baixos e momentos em que tudo parecerá não ir bem. Mas, dado isso e dado o histórico de conflitos, acho que todos deveriam se orgulhar de onde estamos hoje. Estou muito otimista, mas não posso garantir 100% que dará certo. Não, mas você não faz coisas difíceis apenas fazendo o que é 100% certo. Você faz coisas difíceis tentando. É isso que o presidente dos Estados Unidos nos pediu. Então, vice-presidente Vance, otimista quanto à manutenção do cessar-fogo. Dito isso, aliás, ontem as forças de defesa de Israel atingiram alvos terroristas no centro de Gaza, eliminando, pelo que sabemos, pelo menos um terrorista. Similar ao norte com Hezbollah, se Israel identifica uma ameaça iminente às suas tropas ou civis, pode atacar mesmo durante um cessar-fogo. Estamos numa verdadeira montanha-russa diplomática, assinamos o acordo, o presidente Trump veio, trouxemos os reféns de volta e acredito que todos em Israel ficaram muito satisfeitos com isso. Sabe, é uma alegria ver os reféns de volta. Ouvimos o discurso do presidente Trump no parlamento. Ele fez um discurso muito pró-Israel e abençoou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó no parlamento durante o nosso feriado. Sabe, falou sobre como Netanyahu é um vencedor, sobre a coragem dos soldados das forças de defesa de Israel, sobre como era importante trazer os reféns de volta. E todo mundo se sentiu bem com isso, mesmo que tivéssemos que engolir esse remédio amargo ao libertar 250 terroristas palestinos das prisões israelenses que estavam lá porque cometeram assassinato. Além dos outros 1.700 detidos na guerra em Gaza que também devolvemos. Então, mesmo tendo esse remédio amargo, as pessoas estavam se sentindo bem. E então, de repente, J.D. Vance aparece e as pessoas ficam se perguntando, sabe, por que J.D. Vance precisa vir apenas alguns dias depois? Aparentemente, ele queria ver o que estava acontecendo com os próprios olhos. Ele não tem sido um dos principais diplomatas atuando na região. Rubio, Kushner e Witkoff têm sido esses. Então, Vance entra, faz uma coletiva de imprensa e diz coisas que, na minha opinião, deixaram alguns israelenses apreensivos. Como naquela em que ele disse, sabe, esses são dois povos que se odeiam. Acho que não é correto dizer que esse conflito é de dois povos que sempre se odiaram. Quero dizer, Israel sempre foi desconfiado dos palestinos, com certeza, porque eles não têm a mesma visão de mundo que os israelenses. Os israelenses têm mostrado disposição para viver em paz e até ceder terras para isso. Por isso deixamos a faixa de Gaza,
para dar aos palestinos um território onde pudessem trabalhar e buscar um futuro melhor para seu povo. Mas o povo de Gaza, o que eles fazem? Eles votaram em uma organização terrorista, o Hamas, que tem em seu estatuto, o documento da Carta do Hamas, um chamado para a aniquilação do Estado de Israel. Ok, então não se trata de dois povos que se odeiam. É como se fosse uma nação tentando descobrir como viver em um bairro difícil, enquanto a outra nação vê seu propósito como sendo destruir Israel. E a única diferença real do Hamas no extremo é que eles abertamente pedem a aniquilação direta de Israel. E aí você tem a autoridade palestina que diz que o caminho para a aniquilação de Israel é primeiro pegar o que conseguirmos, que é metade do país, para uma solução de 2 estados, e depois nos preocupamos com a outra metade, sabe, através do direito de retorno e outras coisas. Então, sabe, eu só acho que esse é um falso paradigma que Vance colocou aí. E, de novo, quando tivemos Trump, sabe, abençoando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que isso significa é que o Deus, a forma como o povo judeu olha para Deus, é dessa forma que Trump queria abençoar o povo judeu. E nós sabemos que quando Trump veio aqui em sua primeira visita, ele foi ao Muro das Lamentações. Na primeira visita, Rubio foi ao Muro das Lamentações. Vance já visitou o Muro das Lamentações antes, mas nesta viagem como vice-presidente, afirmou que iria à Igreja do Santo Sepulcro. Certo. Apesar de estar perto do Muro das Lamentações, ele decidiu não ir até lá. Ele também mencionou que Jesus era chamado Príncipe da Paz. Entendo, tudo bem. Ele disse que, como cristão, a terra é muito importante para ele. Mas também em termos dos protocolos que todos os líderes mundiais e diplomatas são treinados, que quando você vem a Israel, que o povo judeu, nós não consideramos Jesus como parte do nosso testamento. Sabe, isso simplesmente não faz parte das nossas crenças e do nosso sistema de valores. E que os diplomatas americanos, quando vêm, não devem falar sobre isso em coletivas de imprensa públicas. Mas Vance falou. E eu acho que isso é um certo sinal. Mas você também viu como, e vamos falar sobre isso em 1 minuto, quando Israel, seu parlamento, votou sobre questões de soberania em toda a Judéia e Samaria, particularmente em Maale Adumim, que é uma das maiores cidades, na verdade, na Judéia e nas montanhas da Judéia, ele disse que se isso for uma jogada política, é uma bem idiota, e depois disse que ficou pessoalmente ofendido com isso. Perguntei sobre isso e me disseram que era só uma jogada política, sem significado prático, apenas simbólica. Olha, se foi uma jogada política, foi uma jogada política muito idiota. E eu, pessoalmente, me sinto um pouco ofendido com isso. A Cisjordânia não será anexada por Israel. A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel. Essa continuará sendo nossa política. E se as pessoas quiserem fazer votações simbólicas, elas podem fazer isso. Ah, mas não gostamos disso. Para o vice-presidente vir aqui e dizer que se ofendeu pessoalmente. Quando, sabe, vemos as coisas que o Hamas diz, sabe, mesmo quando os sauditas estão falando sobre, sabe, normalizar com Israel, eles também falam sobre um Estado palestino, sobre as linhas de 67, isso é ofensivo para os israelenses, mas não afirmamos que tudo o que os outros dizem nos ofende. Então, o fato de ele mostrar que ficou pessoalmente ofendido. Há muitas perguntas diferentes sobre, você sabe se a visita de Vance foi tão boa quanto a visita de Trump? Então, primeiro, na visita de Trump, nós nos sentimos bem com isso, a visita de Vance veio e foi embora. Acho que a esperança aqui entre os israelenses é que Vance realmente não seja quem está guiando a política aqui. Seguindo em frente, isso depende mais de Marco Rubio, que agora está aqui dizendo tudo certo em sua visita. Mas acho que também é um pouco um aviso de cautela, porque há uma forte possibilidade de que J.D. Vance seja o próximo candidato republicano à presidência, indicado à presidência dos Estados Unidos da América, e uma grande interrogação sobre se J.D. Vance será tão amigável com o Estado de Israel quanto o atual presidente Donald Trump. Sim, é motivo de preocupação, né? Principalmente pelo que você falou. Comparar duas pessoas que se odiaram é como comparar criminoso e policial. Isso não se faz. Há uma diferença entre o Hamas e o Estado de Israel, mas em relação ao contexto desse projeto de lei de soberania, na quarta-feira, os legisladores israelenses aprovaram uma leitura preliminar para estender a soberania legal sobre Judéia e Samaria. Agora, muita gente argumentaria que isso foi apenas uma manobra política para fazer o primeiro-ministro Netanyahu parecer mal, porque, na realidade, o primeiro-ministro disse que apoia a soberania sobre Judéia e Samaria.
A oposição e outros tentaram aprovar esse projeto, especialmente quando J.D. Vance estava na cidade para prejudicar a imagem do primeiro-ministro Netanyahu. De fato, o primeiro-ministro Netanyahu foi ao CIS e afirmou que era apenas uma encenação. Sim, ele apoia a soberania, mas o momento foi inadequado e tentou prejudicar a coalizão. Bem, sabe, eu realmente acho que foi uma encenação. E eu meio que concordo com Vance no sentido de que foi uma jogada política, mas não do ponto de vista de Vance. Na verdade, foi uma má encenação para quem apoia a soberania em Judeia e Samaria. Porque o que você fez aqui ao apresentar essa resolução enquanto o vice-presidente estava aqui, enquanto o cessar-fogo estava começando a se firmar, enquanto o presidente falava sobre correr para acordos de normalização, mas sabendo muito bem que você, ao avançar com a soberania neste momento específico, vai travar as negociações para um acordo de normalização, que não era o momento certo. E o primeiro-ministro, sabe, não tenho certeza se o primeiro-ministro é um grande defensor da soberania. Acho que ele defende uma soberania limitada, mas ele só quer fazer isso com total apoio dos Estados Unidos. Ele não iria contrariar a vontade do presidente Trump para avançar com a soberania na Judeia e Samaria. Este não é o modo como o primeiro-ministro vai agir agora, disse o primeiro-ministro, como este projeto de lei foi apresentado por membros da oposição. Certo. Mas vemos que houve alguns membros da coalizão, na verdade, que votaram a favor. Agora vimos que os projetos foram aprovados. Um dos projetos foi aprovado por 25 a 24. Ok, agora se você fizer as contas aqui, você sabe que o parlamento tem 120 pessoas, certo? Então, você sabe, né, um projeto de lei sobre uma questão tão séria como se Israel vai estender sua soberania na Judeia e Samaria, esse projeto de lei não deveria ser aprovado com só 25 votos. Agora, o presidente dos Estados Unidos precisou responder a isso. Israel afirma que não vai anexar ou impor soberania na Judeia e Samaria, enquanto Vance e o presidente Trump chamam a região de Cisjordânia. Agora, que eu acho que isso realmente freia o que era um grande impulso positivo em direção à soberania. Então, eu acho que isso iria... O fato de que você veria israelenses que, sabe, ou eles são tão obtusos que não entendem como isso poderia prejudicar a relação entre Israel e os Estados Unidos. Sabe, por que isso? Por que isso? Isso... fomenta a desconfiança entre as duas administrações que têm trabalhado tão próximas juntas no cessar-fogo no Irã. Operação, lá em junho, julho. Então, a última coisa que você quer fazer quando está trabalhando tão bem com os parceiros é fomentar a desconfiança. Acho que os israelenses envolvidos nesse projeto de lei não perceberam que estavam gerando desconfiança e isso só mostra o quanto eles estão longe de realmente conseguir governar este país. Sei que há pessoas da direita que acham que ela deveria governar o país e que Bibi não é de direita o bastante. Netanyahu é sofisticado e percebe-se a falta de sofisticação em quem votou nisso, mas também há quem entendeu que isso causaria uma ruptura entre Trump e Netanyahu. E o fato de que haveria membros do Knesset que iriam tão longe a ponto de causar abertamente uma ferida ou dano ao relacionamento entre Trump e Netanyahu, porque entendem que estamos caminhando para uma temporada de eleições e eles não querem ver Netanyahu ser reeleito, que fariam Trump ficar irritado com Israel por causa disso. Quero dizer, quão estúpido você pode ser. Quero dizer... Não acho que eles sejam estúpidos, você sabe disso. Isso foi uma tentativa deliberada de criar uma situação para colocar o primeiro-ministro em uma sinuca, tentando fazer ele parecer mal. Isso é como atirar no próprio pé. Sim, absolutamente, sabe? Atrapalhar todo o impulso que estava acontecendo até agora por causa dos seus próprios interesses políticos, em vez de pensar no bem do país, é... De novo, esse é o momento. Compreensível como... Temo que isso possa ter atrasado o movimento pela soberania. Afinal, a soberania é do interesse direto e essencial do povo judeu. Os judeus têm esse nome por virem da Judeia. Nós não estamos aqui apenas por Tel Aviv, mas por todos os locais bíblicos que lemos nessas semanas, localizados na Judeia e Samaria. Então, sabe, você não quer ver nenhum tipo de retrocesso ali e você nunca quer usar sua soberania, ok, como um jogo político. E eu fiquei chateado quando o primeiro-ministro fez isso, quando ele falou sobre anexar o Vale do Jordão em uma das campanhas eleitorais.
E então voltou atrás na promessa dele, porque foi isso que ele sentiu que precisava fazer para conseguir um acordo de normalização com o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Você não coloca sua soberania no mercado, você não usa sua soberania como um jogo político, nem para aqueles que querem tirar a soberania, nem para aqueles que querem colocar a soberania. Isso não é uma questão política, mas essencial e deve ser tratada com seriedade e parceria. Concordo plenamente. Sempre afirmo que a soberania e a construção em Judeia e Samária não são um jogo político ou punição aos árabes, mas devem acontecer por serem corretas. Já falei isso antes, vamos ver como vai se desenrolar. Mas sobre a normalização que você citou, e aí? O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, causou certa comoção com declarações que fez sobre a normalização com a Arábia Saudita versus a soberania, e vamos conferir o vídeo de Bezalel Smotrich. Se a Arábia Saudita disser para nós, vocês podem ter a normalização se estabelecerem um Estado palestino, devemos dizer, nossos amigos, muito obrigado, mas continuem andando de camelo no deserto da Arábia Saudita. E nós vamos continuar desenvolvendo a economia, o Estado e fazendo todas as grandes coisas que sabemos fazer. Aqui ele afirma que, se normalizar com a Arábia Saudita implicar ter um Estado palestino ou não implementar a soberania, recusa, ele disse aos sauditas. Continuem andando de camelo no deserto, o que muitos consideraram depreciativo. Mais tarde, ele pediu desculpas por esses comentários, dizendo que não quis dizer o que disse depois de ter sido criticado de todos os lados. Vamos falar sobre Bezalel Smotrich e seus comentários sobre a Arábia Saudita? Quero dizer, ele realmente pediu desculpas, disse que ele disse que sua declaração não foi bem sucedida e que lamenta a ofensa que causou. Ao mesmo tempo, espero que os sauditas não neguem nossa ligação com nossa terra natal histórica. E eu acho que, estamos vendo muito, especialmente o mundo árabe, eles estão falando muito sobre a criação de um Estado palestino, certamente a Europa Ocidental, o Reino Unido, a França, outros também falando sobre a criação de um Estado palestino. E, de certa forma, quando você olha para o projeto de lei da soberania que acabamos de mencionar, quero dizer, isso é uma resposta direta a toda essa conversa sobre um Estado palestino. E talvez possamos fazer algum tipo de acordo agora, que se as pessoas não quiserem ouvir Israel, pressionando pela soberania neste momento, certo, justamente neste momento, eles evitam discutir projetos de soberania e não querem que falemos sobre aplicá-la na Judeia e Samaria. Talvez assim parem de falar em Estado palestino, pois as questões estão ligadas. É uma escolha. Você pode ter soberania israelense, um Estado palestino ou manter o status quo, certo? Agora, as pessoas querem um Estado palestino. Israel não vai fazer isso não vai acontecer. A criação de um Estado palestino não será recompensa por um massacre terrorista. Quero dizer, a fórmula na qual entramos primeiro, que era o marco orientador para o Estado palestino, foram os acordos de Oslo e o marco era chamado de território por paz. Certo? Não se chama território por massacre, né? É exatamente disso que Israel tem medo. Quando Israel anunciou a retirada da faixa de Gaza em 2005, perguntaram: como você pode fazer isso? E o que vimos que eles fizeram com a terra? Eles transformaram em Gaza. Transformaram nesse inferno que tinha uma rede inteira de túneis com milhares, dezenas de milhares de foguetes. Foi usada como base para ataques contínuos contra Israel. Israel acredita com razão que um Estado palestino na Judeia e Samaria seria semelhante a Gaza. Veja, em 6 e 7 de outubro de 2023, eles estão totalmente certos e não vem motivo para pensar diferente. Então, se os países continuarem falando sobre um Estado palestino, o que eles vão receber em troca é conversa sobre soberania. Se não querem que Israel fale de soberania, deveriam parar de insistir tanto em criar um Estado palestino. Aliás, sobre Smotrich, na sexta-feira passada, seu partido distribuiu panfletos em sinagogas do país, destacando suas ações como ministro da Defesa. Também é importante destacar as aprovações de construções e conquistas na Judeia e Samaria. Já mencionamos antes sobre o Hamas e se eles vão ou não permanecer no poder. No dia seguinte à guerra, você teve o comentarista e especialista em assuntos árabes Tzvi Yehezekli alertando que a administração Trump, com os mediadores, especificamente Witkoff e Kushner, estão prestes a criar uma situação em que o Hamas permanecerá no poder em Gaza.
Um artigo no Wall Street Journal afirmou que o plano israelense de Kushner, Witkoff e a administração propõem dividir Gaza, uma área sob controle israelense, outra sob o Hamas, desenvolvendo primeiro a parte israelense e deixando a do Hamas sem reconstrução. Então, o quanto sabemos sobre o plano de acordo com o Wall Street Journal, no qual o Hamas de fato é responsável por partes de Gaza quando a guerra for finalmente declarada encerrada? Israel controla atualmente o leste de Gaza, abrangendo 53% do território. Eles também controlam a fronteira sul com o Egito, eles também controlam a fronteira norte, que também faz fronteira com Israel. Hamas está basicamente na costa, mas é uma terra de ninguém. Não é que o Hamas possua o território, controle o território, né? Mas neste momento está acontecendo uma grande disputa de poder nessas áreas. E eu acho que o que você vai ver é que Israel não vai recuar nem mais 1 centímetro da linha amarela, enquanto o Hamas ainda estiver ativo e militante dentro da área onde as forças de defesa de Israel não controlam em Gaza. E o que você também vai ver é que qualquer reconstrução só vai acontecer nas áreas que as forças de defesa de Israel controlam. Além disso, né, eu não acho que o Hamas controla todo aquele território na costa oeste, e há clãs que controlam partes desse território. Então, o que você tem agora é uma situação em que os centros de controle estão sendo formalizados de alguma forma. E o Hamas, eles podem acabar controlando uma certa área, mas estão sendo isolados a essa área específica. E o que vai acontecer depois é que, se eles continuarem agindo de forma militante, se continuarem armados nas ruas, se continuarem abrindo fogo, o que você vai ver então é que vai ser muito mais fácil para as forças de defesa de Israel entrarem nessas áreas isoladas e terminar o trabalho nessas regiões onde o Hamas foi consolidado. Alex, estamos quase sem tempo, mas acho importante notar que a sessão de inverno do parlamento israelense, o Knesset, começou há poucos dias. O primeiro-ministro Netanyahu disse ao Knesset que o Estado judeu saiu mais forte do que nunca após 2 anos de guerra, afirmando que suas decisões determinadas e corajosas ajudaram a consolidar o status de Jerusalém como uma potência regional e a dar um golpe decisivo no Irã. Ao mesmo tempo, há muita conversa sobre o que vai acontecer em relação a uma futura eleição em Israel. Se acontecer agora, nos próximos 90 ou 120 dias, teremos eleições marcadas para o final de 2026. Também há muita conversa sobre a situação envolvendo os ultra-ortodoxos e o alistamento deles nas propostas de lei militar de Israel. No geral, o que podemos esperar desta sessão do Knesset? Esta sessão deve ser importante, dado o momento atual de Israel, 2 anos após o início da guerra. Bem, o primeiro-ministro disse repetidamente na última semana que as eleições não serão antecipadas. Elas vão acontecer conforme o previsto no final do mandato, que será no final de 2026, basicamente daqui a 1 ano a partir de hoje. Há vários motivos para o primeiro-ministro convocar uma eleição antecipada, como conseguir um cessar-fogo e trazer os reféns vivos de volta. E realmente precisa haver uma devolução do mandato em determinado momento. Os israelenses precisam escolher sua liderança no cenário pós-guerra. O primeiro-ministro confirmou que será candidato novamente. Outra vantagem de uma eleição antecipada é que a temporada eleitoral será limitada a 90 dias. Acredito que esta será uma eleição amarga e dolorosa para Israel, pois toda a dor de 7 de outubro estará envolvida. Certamente você percebe esse movimento que mais recentemente foi o Fórum dos Reféns, antes a Força Kaplan contra a reforma judicial e antes disso o movimento Crime Minister anti-Netanyahu. No fundo é sempre o mesmo movimento. E eles ainda estão protestando. Eles continuam protestando aos sábados à noite. Eles vão tentar ganhar o máximo de força possível contra Netanyahu, contra a direita, antes das eleições. Arrancar o curativo de uma vez e agir rapidamente pode ser benéfico para os israelenses. Se isso só ocorrer daqui a 1 ano, você basicamente está dizendo que teremos um ciclo eleitoral de 1 ano e realmente parece que isso está acontecendo. E a minha impressão é que não vai ser um momento de unidade interna, vai ser um período de discórdia, com declarações muito feias de políticos, protestos e bloqueios de estradas.
toda a energia ruim dos meses antes de 7 de outubro pode acabar sendo regurgitada de forma desagradável, mas, ao mesmo tempo, existem razões para que membros da coalizão, inclusive o primeiro-ministro, talvez não queiram convocar eleições agora. E você mencionou o projeto de lei que exigiria o alistamento dos ultra-ortodoxos no exército. Agora, se houver uma eleição e surgir outro governo, pode ter certeza de que qualquer projeto de lei aprovado será menos brando do que o projeto em que a coalizão atual está trabalhando. E houve recentemente uma mudança na liderança do Comitê de Assuntos Militares e Exteriores. Agora Boaz Bismuth lidera o comitê no lugar de Yuli Edelstein, que propunha um projeto de lei mais rígido. O projeto de lei de Bismuth é muito mais sensível e dá algum tempo para aumentar gradualmente o recrutamento dos religiosos para o exército. E eu acho que isso vai ser, na verdade, tem mais chances de ser bem sucedido, porque você não pode simplesmente mudar esse status quo como se fosse com uma marreta. Você precisa fazer as coisas de forma suave e também dar tempo para o exército descobrir como realmente absorvê-los de maneira bem sucedida, né? Porque você não quer apenas que eles entrem pela porta e se alistem, você quer que eles, no final das contas, se integrem com sucesso ao exército. E isso vai significar a criação de todo tipo de funcionalidades e vai ter que ser feito de forma estratégica. Os ultra-ortodoxos da coalizão querem que o projeto de lei seja aprovado e implementado por este governo. Então, eles realmente não têm um incentivo para ir para uma eleição. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu está trabalhando com o presidente Trump. O presidente Trump insiste em manter o cessar-fogo, pois isso é importante para ele. E ele também quer que esses acordos de normalização avancem o mais rápido possível. Se você participa de uma eleição, como vimos no governo Trump, quando enfrentamos várias eleições seguidas, esses países desconhecem com quem fecham acordo, né? O que na verdade atrasa o processo. Acho que o presidente Trump pode dizer, temos um ano, dá para fazer muito nesse tempo. Evite uma grande interrupção indo agora para uma eleição, vamos ver o que conseguimos neste período. Então, eu acho que há motivos para suspeitar que o primeiro-ministro vai tentar se manter no governo o máximo possível. Basta realizar a eleição prevista para o fim do próximo ano. Alex, tenho quase certeza de que isso é preciso. Em 78 anos de Israel, só 4 governos cumpriram mandato completo. Se você está aí assistindo, pode pesquisar no Google e tentar provar que estou errado ou certo. Acho que foram só 4 vezes. Isso já ocorreu com o primeiro-ministro Netanyahu. Vamos ver se repete. Sim, mas isso não significa que esse governo foi totalmente funcional ou ideal. Claro, eu não acho que tenha sido por vários motivos diferentes. E eu não tenho certeza, aliás, de que se Netanyahu sair vitorioso em outra eleição, ele vá formar o mesmo governo novamente. Acho que se ele tivesse a oportunidade, como já fez no passado, de governar a partir do centro, ele poderia fazer isso. E talvez você realmente encontre um governo funcionando melhor. Ao mesmo tempo, será um governo menos estável porque, no fim das contas, a ala esquerda quer tirar Netanyahu do poder. Só essa ala direita está disposta a manter Netanyahu no cargo. Há certo alinhamento ideológico aqui, mas isso não garante que funcione bem. Então, por um lado, estável, por outro lado, e um pouco disfuncional. Por outro lado, todos os governos israelenses são naturalmente um pouco disfuncionais. E certamente também há muitas pessoas aqui, sabe, olhando para o mapa político e simplesmente não estão satisfeitas no geral, mesmo que considerem Netanyahu a melhor opção agora e Israel sem alternativas. Eles querem algo diferente no Knesset, provavelmente esperando 120 novos membros ou uma reforma total do sistema político. Assim, você não teria esse sistema parlamentar instável. Poderia haver limites de mandato, reformas judiciais e representação regional, coisas que hoje não existem. Certo, e é provável que aconteça uma revolução política, mas é duvidoso que tudo isso aconteça antes da próxima eleição. E vamos prestar muita atenção a esta sessão de inverno atual no Knesset e manter todos lá atualizados. Alex, tenha uma ótima semana. Até a próxima semana no Minuto Jerusalém. Agradeço a Ryan Lischitz, Zach Zickerman, Esther Eden e Yuri Svirsky que estão nos bastidores. Não deixe de acessar a Jewish News Syndicate Television para conferir todo o conteúdo incrível que a Jewish News Syndicate tem a oferecer. Acesse jewishnewssyndicate.org para notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Até a próxima no Jerusalém Minute. Tenha uma ótima semana.